Olá pessoal, professor Lúcio. Então agora é o seguinte, a gente vai ver conceito que junto com o princípio fundamental de contagem, eu considero os dois conceitos mais importantes da análise combinatória, que é o conceito de permutação. Tá? E para entender de maneira bacana a ideia de permutação, o que eu vou fazer uso de uma ferramenta aqui, que é o anagrama. Então o que é o anagrama? Então vamos colocar aqui, Anagrama, eita, tadinho do quadro, bicho. Então aqui, anagrama. Então, anagrama, eu te dou uma palavra qualquer, tá? Anagrama são todas as palavras que você consegue formar com as letras da palavra dada, tendo sentido ou não. Então vamos pegar uma bem simplesinha aqui, Vamos pegar a palavra... Vamos pegar aqui a palavra eco. Quantos anagramas tem a palavra, quantas letras tem a palavra eco? A palavra eco tem 3 letras. Quem são os anagramas da palavra eco? Eu vou formar outras palavras com as letras da palavra eco, apenas trocando a posição das letras. Então, um anagrama aqui da palavra eco pode ser, eu vou trocar o C com o O. Então, um anagrama da palavra eco aqui, pode ser a palavra EOC. Bem, essa aqui não tem sentido, né? Mas é um anagrama. Eu só troquei as letras de lugar. Anagrama, geralmente, eles utilizam para formar senha, para a gente fazer senha, né? Eles dão um conjunto de letras para a gente escolher e com essas letras a gente coloca elas numa determinada ordem para formar uma senha. Então, EOC é um anagrama. Outro anagrama da palavra eco, a palavra seu. Ou a palavra coi. Tá? Então eu tenho anagramas começados com a letra E, anagramas começados com a letra C, e eu posso ter anagramas começados com a letra O. O C e o EC. Tá? E perceba o seguinte, nós não temos mais nenhum anagrama possível de ser formado com as letras da palavra eco, tá? Nós não temos mais nenhum anagrama possível de ser formado com as letras da palavra eco. Quantos que nós encontramos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós encontramos 6 anagramas da palavra eco. Tá? Daí, olha só, eu vou utilizar o princípio fundamental de contagem. Então imagine que eu estivesse perguntando assim para você, com as letras da palavra eco, quantos anagramas a gente consegue formar? Então a gente pensaria o seguinte, lembra? No princípio fundamental de contagem, nós temos uma quantidade de etapas, né? Nós temos uma quantidade de etapas de um determinado evento. Então esse evento aqui ele é dividido em 3 etapas. Quais são as 3 etapas? Escolher a primeira letra do anagrama, depois escolher a segunda e escolher a terceira. Então eu tenho que escolher a primeira letra e escolher a segunda e escolher a terceira. Pelo princípio fundamental de contagem, a gente tem a seguinte situação, Para a primeira letra do anagrama da palavra eco, eu tenho quantas possibilidades? Nós temos 3 possibilidades. Eu posso usar o 3, eu posso usar o E, o C ou o O. Para a segunda letra da palavra eco, eu tenho quantas possibilidades? 2, tudo bem? Eu tenho 2 possibilidades. E para a terceira, sobrou uma só. Então, pelo princípio fundamental de contagem, quantos casos a gente tem? 3 vezes 2 vezes 1, 6. Só que olha que coisa mais linda do mundo, 3 vezes 2 vezes 1 é exatamente o quê? A multiplicação de números sucessivos, que começa no 3 e chega no 1. Então isso aqui é exatamente o valor de quem? 3 fatorial.
Então aqui eu tenho 3 fatorial. Então olha só o que nós temos aqui, moçada. O que nós temos? Nós temos que a palavra eco tem 3 letras. Ela apresenta 3 letras. Quantos anagramas eu formo com a palavra eco? É só permutar as 3 letras. É só fazer o fatorial das 3 letras. E observa o seguinte, ó. Para a gente listar todos os anagramas da palavra eco, o que a gente ficou fazendo? A gente ficou trocando elas de posição. E se você for lá no dicionário e buscar um sinônimo para a palavra troca, você vai encontrar a palavra permuta. É por isso que aqui tem uma coisa importante, ó. Eu gostaria de fornecer para você um sinônimo. Sempre que você pensar na palavra fatorial, um sinônimo da palavra fatorial vai ser a palavra permutação. Permutação. Tudo bem? Da palavra fatorial. Por quê? Ó, quantos anagramas eu tenho da palavra eco? A palavra eco tem 3 letras. Então, quantos anagramas eu consigo formar? Basta pegar as 3 letras da palavra eco e fazer uma permutação dessas 3 letras. A permutação das 3 letras é o fatorial do número 3. Tudo bem? Então, ó, vamos ver mais um exemplinho aqui. Então, tá aqui o apagador. Então, olha só, quantos anagramas eu consigo com as letras da palavra Miguel? Olha só, anagramas da palavra Miguel. Quantas letras eu tenho na palavra Miguel? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 letras. Se eu quiser todos os anagramas da palavra Miguel, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ficar trocando a posição dessas letras. E de quantas maneiras diferentes a gente consegue fazer a troca dessas letras? É só você fazer o quê? É só você permutar as 6 letras. Trocar todas, fazer todas as ordenações dessas 6 letras, basta você permutar. Então você vai fazer, ó, 6 fatorial. A permutação das 6 letras. E a permutação das 6 letras, isso aqui vai dar quanto? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, ó, quantos anagramas a gente vai ter na palavra Miguel? A palavra Miguel vai me apresentar 720 anagramas. Tudo bem? Então, se você fizer todas as ordenações da palavra Miguel, fizer todas as trocas, ó, você vai encontrar 720 no total. Beleza? Então, ó, vamos bonitinho, vamos definir aqui qual que é a ideia da permutação, né? A permutação dos elementos. Então, ó, Então, a permutação. Então, olha que bonito. Opa, aqui. Então, nós temos isso aqui, ó. Seja... Tá? Seja um conjunto com N elementos seja um conjunto com N elementos distintos, então você tem um conjunto. Esse conjunto possui N elementos distintos.
Então nós temos o seguinte, ó, todas as ordenações Então, todas as ordenações, você vai pegar esses N elementos e vai colocar em ordem. Então, imagine o seguinte, ó. Eu tenho um conjunto que tem 2 elementos, a canetinha roxa e a canetinha vermelha. Eu vou colocar em ordem. Eu tenho 2 ordenações possíveis, ó. Eu posso colocar a caneta vermelha à esquerda ou colocar a caneta vermelha à direita. Tudo bem? Eu tenho essas 2 ordenações. Então, se eu tenho um conjunto com 2 elementos, quantas ordenações eu consigo no total? Permutação dos 2 elementos. É só fazer o quê? 2 fatorial. 2 fatorial, 2 vezes 1, 2. Então, ó, um conjunto com N elementos distintos, todas as ordenações dos N elementos todas as ordenações são dadas por N fatorial. N fatorial, que indica o quê? As permutações do número N, né? Ou seja, o que nós temos aqui? A quantidade de permutações do número N é dada por N fatorial. Então, se nós temos um conjunto com N elementos distintos e eu quero ordenar esses N elementos, eu consigo fazer isso de quantas maneiras? N fatorial. Então, ó, vamos pensar de outra maneira. Aqui, ó. Aqueles exercícios clássicos que a gente fez lá em análise combinatória, lá no princípio fundamental de contagem. Imagine que você tem um conjunto com os números 1, 2, 3, 4. Tudo bem? Eu quero saber, ó, quantos números com 4 algarismos distintos eu consigo formar utilizando esses 4. Então, o que eu quero fazer? Ó, eu quero ordenar esses números. Eu quero pegar esses 4 números e formar números com 4 algarismos distintos. Não pode repetir. Então, eu quero fazer coisinhas do tipo assim, ó. Eu quero fazer, por exemplo, ó, o número 1234. Isso aqui é um número possível. Outro número possível, ó, 1243. Outro número possível, ó, 1324. Então perceba, ó, eu estou ordenando todos os elementos. Tá vendo? Eu estou ordenando todos os elementos. Então o que eu estou fazendo? Eu estou pegando os 4 elementos do conjunto e permutando. Quantas ordenações desse tipo eu consigo? Eu tenho um conjunto com quantos elementos? 4 elementos distintos. Quantas ordenações dos 4 elementos eu consigo fazer? É só pegar esses 4 elementos e fazer uma permutação dos 4 elementos. E a permutação dos 4 elementos é o quê? O fatorial do número 4. Tudo bem? E quem é o fatorial do número 4? Ó, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O que é importantíssimo você perceber aqui, ó, o princípio fundamental de contagem, ó. Número com 4 algarismos distintos e eu só posso utilizar esses 4. Quantas possibilidades eu tenho para o primeiro? 4. Quantas para o segundo? 3. Para o terceiro? 2. Para o quarto? 1. Então aqui eu vou ter quantos casos no total? 24. Tudo bem? Então eu tenho 24 possibilidades. Beleza? Joinha? Aproveitando isso, nós temos um caso particular de permutação. A gente volta a comentar mais um pouquinho de permutação, tá? Então, ó.
Então, olha só, moçada. Nós temos aqui, ó, cuidado com esse caso, uma permutação especial, que é a permutação circular. O que é a permutação circular? Quando a gente dispõe os elementos em círculo. Então, vamos imaginar aqui, ó, vamos pensar num círculo aqui, ó. Vamos fazer aqui um círculozinho, aqui, ó. Tudo bem? Aqui. Vamos imaginar 3 elementos nesse círculo aqui, ó. Então eu tenho aqui o número A. Aqui eu tenho o número B. E aqui eu tenho o número C. O que você tem que perceber nesse caso, ó? O número B, o elemento B, ele está à direita do A. Eles estão em círculo. Imagine que você tem 3 crianças fazendo ciranda. A criança B está à direita do A. A criança C está à esquerda. Se você só virar esse círculo, você não muda a disposição. Como assim, professor? Ó, se eu fizer outro círculo aqui, ó. Se eu fizer isso. Escapando aqui, ó. Se eu fizer isso aqui, ó. Então, ó, perceba que se eu fizer isso aqui, ó, eu jogar o A para cá, eu jogar o B para cá e eu jogar o C para cá. É como se eu tivesse pego esse círculo e só girado para cá. Ao invés de estar olhando assim, ó, eu estou olhando assim. Perceba que não mudou, ó. O B continua à direita do A e o C continua à esquerda do A. Essa disposição não é diferente dessa. Então, quando a gente tiver elementos em círculo, o que você tem que fazer? Você fixa um e permuta os outros 2. A disposição diferente pode estar o quê? Ele está entre a permutação do B com o C. Porque, ó, ou o B, uma disposição, o B à direita, o C à esquerda, do A. Qual é a outra disposição? O contrário, o C à direita, né, e o B à esquerda. Então, o que nós temos, ó? Nesse caso, eu fixo o A e permuto o B com o C, ó. Então, aqui, ó, o A fica fixo e aqui nós temos o C e o B. Então, ó, se eu tenho 3 elementos em círculo numa roda, de quantas maneiras eu consigo dispor esses elementos ao redor desse círculo? De 2 maneiras diferentes, ó. São essas as 2 disposições diferentes. Então, o que você tem que perceber? Quando nós temos uma permutação circular de N elementos, uma permutação circular de N elementos, de quantas maneiras distintas a gente consegue fazer isso aqui, ó? N menos 1 fatorial. Então, o que você faz? Você fixa um e permuta os outros elementos. Então, imagine que você está numa reunião. Essa reunião, por exemplo, lá, o rei Arthur na tábua redonda lá. Então, você tem lá o rei Arthur e os 10 cavaleiros dele lá, né? Então nós temos aqui, sei lá, 11 pessoas numa mesa circular. De quantas maneiras diferentes a gente consegue dispor essas 10 pessoas numa mesa circular? Então, se eu tenho uma permutação circular de 11 elementos, isso aqui vai ser de quantas maneiras? Eu fixo um, permuto os outros 10. Então, a permutação circular de 11 elementos, 11 menos 1, 10. 10 fatorial. Então você consegue fazer isso de 10 fatorial, maneiras diferentes. Eu tenho lá 5 crianças numa roda de ciranda. Então imagine aqui. Então você tem 5 crianças, ó. Então nós temos aqui, ó. Ó, 5 crianças. Então você tem lá a criança A, B, C, D, E. Tudo bem? 5 crianças numa ciranda.
numa disposição circular. De quantas maneiras diferentes eu consigo permutar essas crianças? Então fixa uma, ó, a permutação circular para 5 elementos, isso aqui vai ser o quê? O fatorial de 5 menos 1. Você fixa uma e permuta as outras 4. Então isso aqui vai dar quanto? Ó? 4 fatorial. 4 fatorial é quanto? 24. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tudo bem? Tranquilo? Tá joia? Então, é isso. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.